A paz! Glória a Deus! Seja muito bem-vindo a mais um dia de jornada de oração estratégica. Mães que oram pelos seus filhos. Nós estamos no 9º dia e o nosso tema hoje é sabedoria para educá-los biblicamente. Eu creio que nessa semana que se passou, você tem aprendido, bastante coisas acerca da nossa oração, acerca da oração pela vida dos nossos filhos, da oração estratégica, da oração direcionada, da oração que cobre todas as áreas da vida dos nossos filhos. Eu quero crer também, eu acredito na verdade que o Senhor já te deu estratégia de oração individual, porque eu creio que o Senhor vai fazer isso. Nossos filhos são diferentes, Nós temos ali aquilo que cabe para todo mundo, mas também temos estar sensíveis para a oração específica. Coisas que o Senhor vai nos dar, Como nós tivemos aqui no 7º dia, Fernanda Passos falando, sobre a oração que Deus falou para ela orar pela sua filha na área emocional, uma oração específica, Deus queria fazer, E é a sensibilidade de nós estarmos atentas dentro daquilo que Deus quer fazer através de nós. Então, estar sensíveis para Deus dizer, olha, ora nessa área, ora por isso aqui, é isso que está acontecendo, você vai interceder nessa área aqui. E quando você orar, você vê Deus agindo, Deus transformando, Deus mudando. Então eu creio que nessa semana você já tenha recebido alguma oração estratégica específica, O Senhor falando contigo. E se Deus ainda não falou contigo, Ele vai falar. Se Deus ainda não te deu, Ele vai te dar. Continua orando, continue intercedendo pelo seu filho. Continue semeando orações em suas vidas. Nem todas as orações nós vamos colher agora, muitas nós vamos colher bem no futuro, e outras serão colhidas, não por nós, porque nós não estaremos mais aqui, mas ainda assim serão colhidas. Então continue semeando na oração, na vida dos teus filhos. Então nosso tema de hoje é sabedoria para educá-los biblicamente. Sabedoria para educá-los biblicamente. Tiago, em sua epístola, ele diz o seguinte: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que deliberadamente dá. Toda vez que nós temos ausência de sabedoria, nós não sabemos como fazer. E a sabedoria, ela não está ligada à condição financeira. Sabedoria não está ligada à vida acadêmica, não. Sabedoria é algo de Deus, é algo que vem do alto. Vai ter pessoas que são pobres, nunca estudaram, e ainda assim são sábias. E vão ter pessoas que já fizeram 3, 4 faculdades, graduações e mestrados, e ainda assim não tem sabedoria. Então sabedoria não tem a ver com a sua vida financeira, com a sua vida acadêmica. Sabedoria é algo que vem de Deus. Então Tiago, ele nos ensina, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus porque Ele dá. A sabedoria é algo que vem dEle. Se você está passando por situações dentro da sua casa e você não sabe como resolver, você vai pedir a Deus sabedoria. Senhor, me dá sabedoria para resolver essa situação. Me dá sabedoria para agir dentro dessa causa. E o Senhor vai dar. Então a nossa oração de hoje é pedir sabedoria a Deus para que possamos educá-los biblicamente. Ticiane, mas eu preciso de sabedoria para educar meus filhos biblicamente. Não é tão simples eu pegar a Bíblia, e educar os meus filhos, Não é simples, não é simples. Por quê? Porque tem mãe que beira o fanatismo. Beira o fanatismo. Por quê? Porque texto fora de contexto é pretexto para heresia. Então, se você pega um texto fora de contexto para educar o seu filho biblicamente, você vai beirar o fanatismo, Então, a gente precisa ter sabedoria para aplicar a palavra de Deus à realidade dos nossos filhos. Eu digo que a Bíblia é uma verdade prática, não é uma verdade teórica. Não são historinhas, de moral, aquelas historinhas contadas para... E qual é a moral da história? Não, são verdades práticas. Então, para entender essas verdades práticas, para entender como que a história de Sansão se aplica à minha vida, como que a história de Davi se aplica à minha vida, como que a história de Ananias e Safira se aplica à minha vida, eu preciso de sabedoria para isso. E é Deus quem vai me dar, porque Ele é o autor. Então é Ele quem vai me dar. Ele vai me dizer... deixa eu só baixar aqui. Ele vai me dizer qual texto tem a ver com aquela situação. Deus vai me dizer na palavra. Ticiane, pega essa palavra aqui, ensina ela para os seus filhos.
dentro da realidade que você está passando. Por exemplo, eu falo muito para os meus filhos a respeito da história de Sansão, né? Eu gosto muito da história de Sansão. E não é a questão da força, não, né? Eu falo muito para eles, olha, Sansão, ele nasceu com um propósito. Antes de Sansão nascer, Deus apareceu à sua mãe e falou exatamente o que ele seria, por que ele seria gerado, para que ele seria gerado. Ou seja, a vitória de Sansão, bom dia, a vitória de Sansão já estava garantida, antes mesmo dele nascer. Ele seria o libertador de Israel, né? Ele libertaria o povo da opressão dos filisteus. Já estava tudo certo. Manoá pede instrução a Deus. Como é que eu crio um menino? Deus dá instrução. Olha, consagra o menino, separa o menino. Ele vai ser nazireu de Deus, não corta seu cabelo, não dê bebida forte, não deixa ele tocar em mortos, né? Coisas mortas, ok. E Manoá educou o menino ali, dentro daquilo que o Senhor havia ensinado. Só que quando Sansão cresceu, ele simplesmente decidiu que ele não ia viver os propósitos de Deus. Ele decidiu que ele ia viver a vida da forma que ele queria viver, da maneira que ele queria fazer. Então ele saiu destruindo tudo aquilo que tinha sido construído. Tocou em morto que ele não podia tocar, casou com uma mulher de outro povo que não podia casar, fez tudo o que deu na cabeça, ele fez. E o fim dele foi o quê? O fim dele foi, né, ser preso, ser humilhado, ser envergonhado, ter seus olhos arrancados e terminar do jeito que terminou. Então eu uso essa história para falar para os meus filhos o seguinte: de nada adianta eu ensinar para vocês, eu criar vocês no caminho do Senhor, ensinar os princípios, se quando vocês crescerem, vocês fizerem como Sansão, decidirem que vão viver da maneira que querem viver, fazer o que querem fazer, e aí destruírem todo o propósito que Deus estabeleceu para a vida de vocês. Vocês estão vendo como dá para trazer a Bíblia para nossa vida, prática de vida? Não é só um conto. Às vezes a gente fica tanto tempo ali ensinando para os nossos filhos, porque cortou o cabelo de Sansão, e aí Sansão é bonito, é engraçado, é legal. Para quando a criança tem 2 anos, 3 aninhos, né, e você quer trazer ali porque ele tenha um conhecimento da Bíblia. Mas chega um momento, chega uma idade que você começa a ter que trazer as verdades práticas da Bíblia. Não dá para ficar só no Davi matou o gigante, o Davi é aquele homenzinho que matou o gigante com uma pedra. Davi não é só um homenzinho que matou um gigante com a pedra, Davi é muito mais do que isso, né? E a gente precisa trazer a realidade de vida prática de Davi para nossa realidade, para a realidade dos nossos filhos, a realidade de José. José não era só um menino que sonhava. Então nós precisamos ensinar nossos filhos a verdade prática. Agora, se eu peço sabedoria para ensinar a Bíblia para o meu filho, eu preciso conhecer a Bíblia. Não dá para eu educar meu filho biblicamente se eu não conheço a palavra de Deus. E eu estou falando de conhecer. Eu não estou falando de eu ouvir uma pregação aqui, outra lá, e comer da boca dos outros e querer aplicar na minha casa. Não. Estou falando de eu conhecer a palavra de Deus e ensinar para os meus filhos. Eu ler, eu meditar, eu estudar, eu aprender e aplicar na vida dos meus filhos. Não é aquilo que eu ouço no culto. Não é aquilo que eu ouvi numa conferência. Não é aquilo que eu ouvi alguém dizer e ensinar para os meus filhos. Não. É aquilo que eu estudei na palavra do Senhor, que o Espírito Santo me revelou e eu aplico na vida dos meus filhos. É ensinar meus filhos biblicamente a trazer a verdade da palavra para dentro dos seus corações. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É ensinar a verdade, ensinar meus filhos biblicamente, educá-los biblicamente, é eu ter uma vida bíblica. Eu não posso querer ensinar meus filhos biblicamente se eu não tenho uma vida bíblica. Se a minha vida não condiz com a palavra de Deus. Eu não posso querer dar a eles aquilo que eu não tenho. Eu preciso ensinar e ensino pelo exemplo. E ensino em todo tempo. Como a instrução de Deuteronômio. É todo tempo. É no levantar, é no deitar, é no comer, é no ir trabalhar, no estudar. O tempo todo. Você ensina os princípios da palavra para os seus filhos, mas com sabedoria. Deus vai te dar sabedoria. Peça a Deus, Senhor, faça a sua oração, anota no seu caderninho: Senhor, eu preciso de sabedoria
porque eu não estou sabendo como educar meu filho nessa área. Eu não estou sabendo como aplicar a tua palavra nessa área da vida dele. Senhor, descortina os meus olhos. Me dá sabedoria, me dá entendimento, me dá até compreensão da tua palavra, para que eu possa ensinar e educar os meus filhos biblicamente. Querida, a fonte do teu ensino precisa ser a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que você não possa assistir psicólogos, que você não possa ler estudos, que você não possa ler livro. Pode e deve. Mas a fonte precisa ser a palavra de Deus. Precisa ser a palavra de Deus. Até porque muitos estudos que tem aí, queridos, são baseados na palavra de Deus, mas isso é outra pregação. Então, a sua fonte precisa ser a palavra de Deus. Toda vez que estiver acontecendo alguma coisa, vai lá na palavra de Deus. Senhor, dá uma palavra para eu ensinar o meu filho. Estuda a palavra de Deus, mulher. Em nome de Jesus. Estuda a palavra. Ah, tia, mas eu não gosto de ler. Não, tia, não gosto de ler, não. Gosto de ler, não, tia. Mulher, vai ler. Vai compreender. Vai se alimentar. Tem mães que estão fracas espiritualmente. Até estão tentando lutar pelos seus filhos, mas elas estão tão fracas espiritualmente. Elas estão quase mortas, coitada. Vai ler a palavra de Deus, vai se alimentar, vai estudar, vai comer da porção da palavra, para você poder dar uma base para o seu filho. O mundo está tão mal, gente. O mundo está tão mal. Nossos filhos vão passar por lugares que nós não estaremos. E não estaremos lá para proteger, não estaremos lá para defender. A única garantia que nós vamos ter é a base da palavra que eles carregarão com eles. Sabe, os ensinamentos que eles levarão com eles. Então a hora é agora. A hora é agora de você ensinar, de você ir ali, né, marcar a vida do seu filho na palavra. Não adianta você obrigar seu filho, a gente já falou isso aqui numa outra live. Não adianta você falar assim, bora, eu quero ver você lendo 2 capítulos da Bíblia por dia, bora. Senta aí. Só vai levantar depois que ler 2 capítulos da Bíblia. Gente, não é assim que funciona, não. Eles vão tomar raiva. É raiva. Agora, se você chegar... Filho, vem cá. Olha que história maneira que eu achei aqui na Bíblia, dependendo da idade do teu filho. Filho, cara, olha que história doida que eu achei na Bíblia. Olha que história maneira que eu achei aqui na Bíblia. Aí você vai lá, né? Olha só que história interessante. Aí você conta a história pra eles. Aí você... O que você achou dessa história? Olha que lindo, teus filhos estão lendo a Bíblia junto com você. Daqui a pouco eles estão lá lendo sozinhos, né? Aí eles que vêm e falam, mãe, olha essa história aqui, mãe, que eu achei na Bíblia. Olha que engraçado. Seu filho gosta de história de filme de guerra, filme de ação, né? Seu filho gosta de filme de guerra, filme de ação. Vai lá em Josué. Vai lá ler Josué com eles. Filho, olha essas histórias de guerra, de batalha. Vamos ler. Vai lá ler com eles. Ah, não, Tiziane, minha filha gosta de princesa da Disney. Minha filha adora as histórias das princesas da Disney. Vai lá ler Esté com ela, meu amor. Esté era uma rainha, gata borralheira, né? A história de Esté é quase da Cinderela. Gata borralheira, tinha nada, se casou com o rei. Olha, vai lá ler Esté, ela gosta. Vai ler Esté. Tem tudo lá. Então peça a Deus sabedoria para você ensinar os seus filhos biblicamente, para que eles tenham uma base. E a base da vida deles seja a palavra de Deus. Para que o crivo deles seja a palavra de Deus. Não, peraí, isso aqui pode? Deixa eu ver o que a palavra de Deus diz a respeito. Se a palavra de Deus diz que não, é não. Se a palavra de Deus diz que pode, pode. Para que o medidor de princípios do seu filho seja a palavra de Deus. Amém? Então, nós voltamos amanhã, no nosso 10º dia. Gente, já estamos no 10º dia, que coisa maravilhosa. E você que está no grupo, né? Fique atenta lá, aquilo que nós estamos colocando no grupo, os ensinamentos no grupo. Você que ainda não está no nosso grupo, né?
Fique acompanhando aqui pelas lives. Qualquer coisa pode falar comigo pelo direct, eu sempre respondo. Tá bom, minhas amadas? Fiquem com Deus, tenham um bom dia. Compartilhe essa live com outras mães, com outras mulheres que queiram aprender a interceder pela sua casa, pelos seus filhos. E eu espero vocês amanhã. Beijo no coração.